Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE, a junior empresa do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Hoje temos connosco o Alexandre Oliveira. Obrigado, Alexandre, por estares presente e por teres aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade de falar sobre o que uma pessoa anda a fazer. E o objetivo é mesmo falarmos um bocadinho sobre o teu trabalho, já lá vamos. Eu queria agradecer-te em particular por teres aceitado, estás connosco diretamente de Chicago, nos Estados Unidos, onde estás neste momento a terminar o teu projeto de doutoramento, não é? E vamos falar sobre isso mesmo. O título da tua tese é A Rational Approach to the Enhancement of Brain Availability in Imaging Probes. Em inglês, estás nos Estados Unidos e, portanto, é a língua correta. Conta-nos um bocadinho mais desmistificado o que é, de facto, o objetivo do teu trabalho, que, se pudermos classificar uma área, seria de química biológica ou de biofísica. Conta-nos um bocadinho, se puderes. Pronto, basicamente o objetivo central é aumentar a biodisponibilidade de sondas de imagens no cérebro. Isto é muito importante porque eventualmente conseguiríamos detectar patologias como doenças de Alzheimer e Parkinson. E porquê que isto é complicado? Porque o cérebro tem uma barreira, que é a barreira hematoencefálica, que não permite que xenobióticos atravessam esta barreira da corrente sanguínea para o cérebro, para o parênquima do cérebro. Então, como tal, temos que arranjar uma estratégia de aumentar então esta capacidade das sondas de imagens de atravessar membranas biológicas. Ok, hoje em dia ainda estas doenças que falaste, Alzheimer e Parkinson, que afetam cada vez mais pessoas, infelizmente, ainda só podem ser avaliadas depois da morte, não é? Pois, o diagnóstico definitivo exatamente, a confirmação final. O diagnóstico definitivo é só, precisas de um corte histológico e é feito a detecção dos agregados amiloides, por exemplo, na doença de Alzheimer, e que não podemos cortar o cérebro quando a pessoa ainda está viva, e, portanto, como tal, é difícil. Não convém. Então, de facto, de alguma forma, o objetivo do teu trabalho é abrir caminho para que possa haver um diagnóstico definitivo ainda durante a vida, não é? A ideia é essa. A verdade é que já existe, já começa a existir algumas alternativas, no meu caso, nós estamos interessados em agentes contrais, que são utilizados em imagiologia de ressonância magnética. No entanto, por exemplo, em medicina nuclear já começa a haver, por exemplo, sondas usadas para PET que já começam a conseguir detectar in vivo estas patologias. E no nosso caso, nós estamos mais focados na ressonância magnética porque não tem o problema da radiação ionizante, portanto era uma alternativa e, para além do mais, a imagiologia de ressonância magnética está disponível em várias zonas do país, em vários hospitais, e é uma técnica mais vulgar. Ok. E acessível, sim. E estes agentes de contraste que vocês estão a desenvolver, qual é que é a inovação que têm em relação aos que já existem? Como é que vocês fazem esse desenvolvimento? Pois, nós ainda estamos numa fase muito embrionária do projeto, ainda estamos a tentar resolver problemas mais de natureza técnica. Por exemplo, o projeto em si está a começar numa vertente mais computacional, em que tentamos estudar, prever a permeabilidade destes compostos com membranas, e tem havido vários problemas técnicos. O primeiro problema técnico inicial é, por exemplo, nós utilizamos dinâmica molecular, usando mecânica clássica, mecânica molecular, e o primeiro problema é como parametrizar estes complexos metálicos para ser usados como mecânica clássica. Esse foi logo um grande problema, porque há sempre
propriedades, por exemplo, de natureza mais quântica, digamos assim, Portanto, que não os são vossos- reproduzíveis na mecânica clássica. E, portanto, esse foi o primeiro passo e depois nós, eventualmente, simulamos com membranas e fazemos essa previsão. Então, ainda estamos nessa parte mais técnica. Mas temos algumas ideias para melhorar, então, a tal permeabilidade através de barreiras e, eventualmente, chegar ao nosso objetivo final. Ok, então isso quer dizer que os vossos agentes de contraste são complexos metálicos, é isso? São complexos metálicos. São, Ok. para o caso da ressonância magnética, são complexos de gadolinho. Ok. E o que vocês fazem é, ainda antes de testar experimentalmente numa verdadeira barreira hematoencefálica, estão a fazer testes computacionais que, obviamente, são muito mais rápidos e permitem estudar um conjunto de compostos muito maior do que se estivesse a fazer em laboratório propriamente dito. É assim? É sim, diria que sim. Se bem que já tentamos fazer algumas experiências, o nosso modelo de barreira hematoencefálica, digamos, não podemos lhe chamar assim, mas encapsulamos o agente de contraste em lipossomas e vamos ver depois no final quanto é que atravessa os tais lipossomas. E fazemos esta detecção. Neste momento estamos no agente de contraste mais básico, que é o GD-DOTA, que é o DOTA-RM, que está disponível comercialmente e já é usado na clínica. E estes agentes de contraste, deixa-me só referir que eles são muito usados para verificar se a barreira hematoencefálica está intacta. Se a barreira hematoencefálica não estiver intacta, como por exemplo nos tumores, ela atravessa e por isso é que nós detectamos os tumores mais facilmente com o agente de contraste. E portanto nós neste momento estamos a encapsular esse complexo nos lipossomas e depois no final vemos quanto é que atravessou. No nosso caso até usamos o ICP-MS para detectar o metal. Okay. Eu acho muito interessante este tipo de projetos que têm estas duas componentes, porque na verdade a maior parte das pessoas, imagino eu, que quando pensam em química pensam em algo muito laboratorial, muito concreto, muito real, digamos assim, e poucas vezes pensam numa área cada vez mais crescente, que é esta parte computacional, não é? E que de facto é uma ajuda muito grande para começar, nomeadamente, este tipo de estudos, antes depois de fazerem os testes finais, e que permite um avanço científico muito, muito grande e uma poupança de tempo e de recursos também muito, muito grande. Tu sentiste isso ao longo do teu trabalho, que a importância cada vez maior desta área computacional? Sem dúvida. A parte computacional é cada vez mais importante e está a ter grandes desenvolvimentos. Nunca vai substituir a tal química mais clássica, mas a química computacional está a evoluir de uma forma, até há pouco tempo, não sei, há alguns meses, a Google conseguiu prever o folding correto de proteínas. Pronto, isto é um desenvolvimento fabuloso. Inacreditável, sim. Já não precisamos de ir para o laboratório obter os cristais de proteínas e depois fazer o raio-x. Depois demora vários meses e aqui eles conseguiam prever em meia dúzia de horas a estrutura. Portanto, okay. E com inteligência artificial. E, portanto, o caminho da química computacional está-se a fazer e eventualmente começa-se a desenvolver campos de forças melhores e vamos cada vez estudar sistemas mais complexos. Por exemplo, aqui no grupo de Chicago, onde estou, eles, por exemplo, já simulam cápsulas do vírus do HIV, portanto, okay. já há muita aplicabilidade nesta química mais computacional e já se prevê coisas interessantes. Portanto, para além de conseguirmos prever cada vez melhor aquilo que são os sistemas químicos e físicos, conseguimos também prever cada vez sistemas maiores, não é? E isso é uma mais-valia porque aumenta a possibilidade de aplicarmos questões reais, nomeadamente a questões biológicas, em que normalmente as moléculas são muito grandes e a interação depois com os receptores do nosso organismo também exige uma complexidade bem maior. Sim. Os sistemas de estudo vão ser cada vez maiores. Infelizmente, o poder computacional ainda não é assim tão elevado e, portanto, neste caso da cápsula de vírus, eles faziam com coarse grain. O coarse grain são, digamos, berlins, beads, que representam meia dúzia de átomos. Cada berlim, digamos assim, representa meia dúzia de átomos e, portanto, é um conjunto de átomos. Claro. Exato, um conjunto de átomos. Portanto, uma simplificação brutal do sistema.
Mas, Claro. mas pronto, o caminho está-se a fazer, estão-se a melhorar os campos de forças e os métodos e acho que E com a computação quântica pode ser que em breve também essa capacidade computacional cresça de uma forma considerável, não é? depois esperemos. E já começa a haver algumas coisas a aparecer na computação quântica, mais de estrutura eletrónica, cálculos de estrutura eletrónica. Mas vamos ver, vamos esperar. Talvez nas próximas décadas seja realmente a área que vai crescer Mais mais, avança. esperemos nós. Olha, e tu, apesar de estares a fazer o doutoramento em Química, na variante de Química Biológica, cá em Coimbra, no Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, estás então a passar estes últimos meses, num grupo em Chicago, nos Estados Unidos. Queres-nos falar um bocadinho dessa experiência? Porque a escolha dos Estados Unidos? Porque a escolha desse grupo em particular? E o que é que tens feito diferente aí que cá não era possível? Portanto, eu venho com o apoio de uma bolsa da Fulbright. Acho que deixa-me desde já dizer que a Fulbright é mesmo muito importante neste tipo de processos, porque é um processo um bocado complexo e burocrático e sem o apoio de uma instituição é realmente difícil uma pessoa assegurar que está a fazer tudo bem e conseguir o visto e tudo mais. Não é uma tarefa fácil. O grupo aqui da Universidade de Chicago, eles são mais químicos teóricos e, por exemplo, no meu caso, como eu quero estudar permeabilidades, a permeabilidade de agentes de contraste, porque o agente de contraste em si é muito hidrofílico e, portanto, tem pouca probabilidade de permear a membrana. Então temos que usar técnicas de sampling para melhorar este processo. Portanto, é os chamados estudo de processos raros. E, portanto, em Coimbra usávamos mais o umbrella sampling, ou seja, fixávamos o composto a um determinado coordenada em Z e ele ficava a oscilar. E depois com uma técnica de WAM, de probabilidades de histograma, avaliávamos, então obtínhamos um PMF com a barreira de energia e a partir daí obtínhamos a permeabilidade. E eles aqui utilizam outra técnica de sampling, que é o Metadynamics. O Metadynamics tem crescido muito do seu desenvolvimento, ainda está numa fase de desenvolvimento nas últimas 2 décadas, diria. E o que eles fazem é que, tipo, quando o complexo, quando o soluto, digamos assim, está a atravessar a membrana, as zonas de menor energia, portanto as mais favoráveis, são bloqueadas com potenciais repulsivos e, portanto, a partir daí o soluto já não vai, então vai para zonas de maior energia e a partir daí consegue-se estudar então o tal processo de permeabilidade. Muito bem. E tem sido do ponto de vista pessoal e individual, tem sido uma experiência também enriquecedora? O que é que tens achado disso? Sem dúvida. Já, a universidade é muito multicultural. Uma pessoa aprende o que é que se faz em vários sítios do mundo. Existe mesmo muitas zonas da Europa, da Ásia, e, portanto, uma pessoa aprende com essas pessoas, visões diferentes, éticas de trabalho diferentes, também também há esse facto. Aqui os americanos são muito mais, digamos, trabalham muito mais do que nós. Não é que sejam mais produtivos, mas eles têm sempre as tais 60 horas semanais de trabalho. Nós estamos habituados aos 40. Não estou a dizer que se é melhor ou pior, mas é diferente. mas é diferente. É outra postura na vida, digamos assim. Muito bem. Olha, Alexandre, nós agradecemos-te mais uma vez por teres aceitado o nosso convite e por teres estado a partilhar um bocadinho da tua experiência do projeto de doutoramento connosco aqui hoje. Desejamos-te as maiores felicidades. Antes de terminarmos o episódio de hoje, vamos só fazer a nossa sugestão literária do costume. Hoje deixo convosco o livro História da Ciência em Portugal, escrito pelo professor da Universidade de Coimbra, Carlos Filhais.
E este livro fala um bocadinho sobre como é que a ciência evoluiu no nosso país, fruto de muitos cientistas que foram para o estrangeiro aprender mais para depois voltar e aplicar esse conhecimento também no nosso país, como foi o caso do Alexandre, e daí ter sido a nossa escolha de hoje. Fala também de muitos outros cientistas que, sendo estrangeiros, vieram para Portugal e ajudaram também a ciência em Portugal a crescer, e fala sobretudo de uma evolução muito rápida nas últimas dezenas de anos, nos últimos 3 ou 4 séculos, sobretudo, e da importância da ciência cada vez mais na nossa sociedade, algo que nós na Molecular também gostamos de evidenciar. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco hoje, e tudo bom, e voltamos a ver-te em breve em Portugal, esperemos nos próximos meses. Agradeço novamente o convite. Obrigado. Obrigado, e nós voltamos daqui a 15 dias. Até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.